A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Meu nome é Paulo Roberto, idealizador do programa Leitura Bíblica como Hábito. Você já se perguntou por que você lê algumas coisas e não lembra? Por que você lê a Bíblia e não lembra de nada do que ela diz? Infelizmente, nós temos esse problema por algumas ocasiões, talvez por déficit de atenção ou até mesmo porque não sabemos como ler a Bíblia e fazer essa leitura ser aplicada em nossa vida e assim ela ficar gravada em nosso cérebro. É sobre isso que eu quero falar hoje, e se você tem essa dificuldade, fique comigo até o final que eu vou te dar duas dicas aqui para você ler a Bíblia e lembrar daquilo que você leu. Vamos lá? Bom, primeiro nós temos que entender que tudo o que você vê, tudo o que entra de informação, igual nós vimos no vídeo passado, tudo que entra de informação no seu cérebro, desde quando você nasce até o dia de hoje, foi registrado por um fenômeno que nós chamamos de RAM. Registro automático de memória. Tudo o que você viu, tudo o que você sentiu, tudo mesmo, foi registrado no seu cérebro. Porém, você tem que concordar comigo que não é tudo o que você lembra. Por que não é tudo que você lembra? Porque mesmo você tendo registro de todas as coisas, mesmo você tendo esse registro de todas as informações, este registro, mesmo estando guardado no seu cérebro, algumas pessoas acreditam que eles saem de lá, que eles são apagados. Não são apagados. Eles são registrados no seu cérebro e são guardados ali. Mesmo ele estando ali guardado, você muitas vezes não tem acesso àquela informação. E tem outras coisas que você registra ao decorrer da sua vida que você tem fácil acesso. Talvez uma lembrança por um nome que você lembra de um fulano, aquilo ali está a fácil acesso na sua vida. Está fácil acesso para você pegar a qualquer momento, como se fosse uma abertura de uma porta e aquela lembrança sai para fora. Por exemplo, quando você teve um amigo lá na escola e você lembra que o nome dele era João. Quando você conheceu um João hoje, mesmo que tenha passado 10, 15, 20, 30 anos, você vai lembrar do seu amigo que o nome dele era João, e aquela lembrança vai sair para fora, vai abrir a porta e vai sair até os órgãos do seu cérebro que estão localizados à memória, que é o hipocampo, que é o órgão, na verdade são dois, o direito e o esquerdo, que vai guardar as lembranças ao longo prazo na sua mente. Isso acontece porque mesmo você com esse fenômeno absorvendo todas as informações, elas não são registradas em um modo privilegiado e algumas são. Esse registro, aquilo que faz a sua lembrança ser registrada de um modo privilegiado, se chama emoção. Tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que acontece na sua vida que lhe causa uma emoção, isso vai te deixar uma lembrança, um registro, uma lembrança e vai ficar em um lugar privilegiado. Vou te provar isso. Quando você terminou com o seu namorado, você nunca mais conseguiu esquecer o nome daquele namorado ou namorada. Quando você pode ser daqui 50 anos, você vai lembrar que você teve uma namorada ou um namorado com tal nome. Por quê? Porque aquilo lhe causou várias emoções e aquilo registrou aquela pessoa no seu cérebro. Quando alguém, por exemplo, vamos supor, por exemplo, eu sou gordo. Vamos supor que eu tenho problema com isso, tá? Aí alguém chega em mim e fala assim, você vamos supor que você fala mal. Isso causou emoção em mim? Talvez não. Se alguém chegar, você é gordo. Isso causou emoção em mim? Talvez sim. Então, essa emoção, ela vai me deixar um registro de memória. Eu vou lembrar que tal fulano
falou que eu era gordo há 10, a 20 anos atrás. E isso vai me causar uma emoção negativa e eu vou sempre ter aquela lembrança e aquilo vai ter um efeito cascata no meu cérebro. Eu sempre vou lembrar daquela informação, porque ela foi registrada com emoção. Por exemplo, você já levou vários abraços da sua mãe ou do seu pai, não é verdade? Só que tem alguns que lhe deixa registro, que fica registrado e sempre você lembra dele. Qual que é? Aquele que você ganhou quando você mais precisava. Porque aquilo causou uma emoção. Eu costumo dizer o seguinte, olha aqui. Tudo o que você absorve é essa linha. Todas as informações que você passa é esse gráfico aqui. As informações que são salvas são as informações que têm picos, tá? E os picos têm as escalas também. Tem os picos que é mais simples e uns mais altos. Tudo entrou no seu cérebro, que é essa linha aqui. Só que você não registrou, aquilo está guardado, mas você nem lembra. E existem os picos de lembranças. Esses picos de lembranças, eles são movidos por nível de emoção. Eles são classificados por níveis de emoção. Se você passa por qualquer situação e lhe causa um pico de emoção muito grande, talvez você nunca esquece desses picos aqui, ó. Que é uma separação, que é uma traição, que é um casamento, uma felicidade, um filho nascendo. Essas coisas você não consegue esquecer, porque causou um pico de emoção, mesmo sendo as emoções negativas ou positivas. Por que você não consegue esquecer delas? Porque depois que elas causou essa emoção, elas ficam em um lugar privilegiado no seu cérebro para você acessar elas a qualquer momento. Sabendo disso, existe uma tática que você pode fazer para você ler a Bíblia e gravar ela. Você já parou para pensar que você lembra dos versículos que mais falaram com você, como nós costumamos dizer? Na verdade, esse falar com você nada mais é do que versículos que você leu que se encaixava exatamente no momento que você estava vivendo. Se você estava vivendo, por exemplo, em um momento de falta, de necessidade, de escassez, quando você leu que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, isso falou tão profundamente com você, porque você pegou aquele versículo como resposta a uma emoção que você estava passando, uma emoção de escassez, e aquele versículo foi uma resposta de tranquilidade, de paz que Deus traz à providência. Todas as palavras que você já ouviu, você lembra, todas as leituras que você leu, que você lembra, foram coisas que ficaram registradas no seu cérebro porque foi misturado com emoção. Pense um pouquinho. Todas essas informações que estão aí, que podem rapidamente abrir a porta e sair para fora, essas memórias, elas foram registradas por emoções e são classificadas por picos de emoções. Então a tática para você lembrar a Bíblia, para você decorar ela, é só você pegar um capítulo que você está lendo e aplicar ele na sua vida. Vou falar isso de maneira prática. Por exemplo, quando nós lemos Romanos 8, nós lemos lá o seguinte: portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você pega esse versículo e passa rapidamente por ele, você não lembra dele. Mas quando você pega esse versículo e você faz uma associação com a sua vida, você fala, por exemplo, realmente não há nenhuma condenação, o diabo não pode me acusar. Quando você faz essa associação no momento que você está lendo, você aplica ele na sua vida e você tem mais facilidade de gravar ele. Por quê? Porque você, vamos dizer que você burlou o seu cérebro. Você reprogramou o seu cérebro para ele lembrar daquilo, porque aquilo foi uma solução para uma emoção que você estava sentindo naquele momento. Por mais que isso seja no subconsciente, e por mais que isso talvez seja difícil de controlar, uma vez que você controla isso, você tem o poder de reeditar a forma com que o seu cérebro absorve
o conteúdo bíblico. Você tem a artimanha, você tem a sacada para mudar como o seu cérebro recebe aquela informação. Se você, por exemplo, estiver lendo Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nesse momento, se você pega esse versículo, passa despercebido, você perdeu ele, mas se você aplica ele na sua vida, você tem a capacidade de lembrar ele posteriormente, porque agora você pegou ele e disse, olha, eu estou passando por isso aqui, e isso vai fazer cooperar para o meu bem. Eu passei por algo no passado e isso fez cooperar para o meu bem hoje. E se eu passar qualquer coisa no futuro, vai fazer cooperar também no futuro mais distante para o meu bem. Então, se você pega aquele versículo, você aplica ele na sua vida, você consegue lembrar ele. Se aquele versículo não falar com você, procure aplicá-lo em outras pessoas. Uma vez que você aplica ele em outras pessoas também, aquilo é misturado com emoção no seu cérebro e tem o poder de fazer com que você se lembre muito mais do que você lembraria se você lesse sem aplicar essa tática. É uma pequena tática que tem o poder de mudar totalmente a forma com que você lê a Bíblia. Então é importante você ter essa sacada, ter esse entendimento de que se você ler a Bíblia e aplicar aquilo na sua vida, você vai lembrar dela, porque você vai misturar ela com uma emoção. A primeira tática que eu tenho para você é que muitas vezes nós não lembramos do que nós lemos porque nós estamos lendo somente no automático. O nosso cérebro está em outros lugares. O nosso cérebro, ele devido a tanta informação que nós temos hoje, na sua palma da sua mão, no seu celular, você tem um mundo, você tem informação de um mundo inteiro na sua mão. E por conta dessas várias informações, o nosso cérebro se concentra em várias coisas e tem dificuldade de concentrar em uma única coisa. Então, quando você muda isso, você tem o poder, você tem uma segunda tática, uma segunda estratégia para fazer você se concentrar e você absorver mais. Você tem que parar o seu cérebro. Você tem que deixar de pensar em tantas coisas para você ler a Bíblia. Aí você me pergunta, como, Paulo? Não tem como fazer isso a não ser por uma única coisa que eu aprendi. Ler ouvindo música clássica bem lenta, aquelas que só tem um piano e flauta e som de chuva. Aquilo faz com que o seu cérebro acalme, com que o seu cérebro pare de pensar em outras coisas. Pode parecer bobeira, mas funcionou comigo. Eu li isso em um livro e eu falei para uma pessoa fazer isso também, e ela fez e me respondeu dizendo que funcionou. Então isso pode funcionar com você também. Basta você, quando for ler, pegar um fone de ouvidos de preferência, colocar no seu ouvido, procure no YouTube música clássica para estudar. Procure aquela música bem lenta, aquela música que tem som de natureza, tem som de passarinho, com flauta, violino, um teclado, e aquilo vai desacelerar o seu cérebro. Além disso, a música tem o poder de amaciar o seu cérebro emocionalmente. Isso vai fazer com que quando você leia, você absorva mais conteúdo. Por quê? Porque mesmo inconsciente, os acordes musicais, ele tem o poder de amaciar o seu cérebro. Ele tem o poder de acalmar o seu cérebro. Isso é uma tática que eu aprendi e que funcionou muito comigo. Então vamos só recapitular aqui os dois pontos. Primeiro ponto, você só lembra daquilo que causou uma emoção em você. Então pegue o versículo bíblico, aplique em você e faça ele causar uma emoção. Melhor lembrar de um capítulo do que de uma Bíblia inteira que você leu e não lembra. Entende isso? Você não pode... A Bíblia, ela não é um livro comum. Você tem que pegar ela e ler ela a ponto de você vai decorar ela. O que eu costumo fazer também dar certo é isso aqui, ó. Eu pego e eu anoto, tá vendo? Eu vou sublinhando, vou deixando esses adesivos, e isso faz com que também o meu cérebro lembre mais, porque eu aplico nesse momento aqui, quando eu estou escrevendo, eu aplico ele na minha vida. Existem outras formas, mas eu acredito que essas são as mais eficazes. Você misturar a leitura bíblica com emoção
entrar no seu cérebro como uma emoção e não somente com um registro, que é isso que eu falei, e esvaziar o seu cérebro através de música, que aí você vai ler e vai concentrar muito mais. Faça o teste e me diga aqui. Vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Quero pedir para você, se você gostou dessa aula que eu dei hoje, se você gostou desses conceitos aqui de registro de memória e conceito para ler a Bíblia, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. Muitas pessoas têm sido impactadas com esses vídeos. São vídeos simples, eu tenho tentado explicar da maneira mais simples possível, mas que tem tido um poder e ainda vai ter um poder muito grande na vida das pessoas. Quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até agora e dizer algo para você. A leitura bíblica é algo que pode mudar totalmente o seu futuro. Fique com Deus e até a próxima.